Uhum. Olha só, gente, o conteúdo que eu vou passar tanto para o celular aqui, tanto para o Excel do computador, vai ser a tabelinha, eu vou trabalhar em cima daquela tabelinha que a gente viu na aula passada, que é a tabelinha, aquela mais fácil que eu fiz lá, né? Só que dessa vez eu vou deixar ela um pouquinho mais complicada também, vou adicionar uma ferramenta a mais em cima daquela tabelinha, certo? Então, deixa eu abrir o Excel aqui também. Vou preparar a tabelinha aqui no Excel do computador. Aqui, ó, eu vou optar aqui, ó, janeiro. Lembram da alça de preenchimento que a gente tem no computador? Que a gente pode Uhum. pegar mais meses? Vamos fazer aqui 6 meses, certo? Contas, vamos fazer algumas contas também. Fazer 10 contas, tá? Aí embaixo que a gente vai colocar um total. Quando vocês forem escrever as contas, vocês coloquem não conta um, conta 2 até conta 10, como eu coloquei, mas vocês coloquem um informativo, por exemplo, água, luz, telefone, esse tipo de coisa, certo? Lembrando que o que eu passei na primeira aula era deixar a tabela sempre bem informativa, né? Cores em destaque, aqui no computador, ó, posso utilizar a tecla Ctrl ali para estar selecionando mais de uma. Então, ó, esse tipo de coisa eu não vou voltar a dizer, tá, gente? A gente já tem que se acostumar a estar fazendo isso sempre, que seria o capricho que a gente vai ter com a nossa tabela. Para quando ela for impressa, como essa linha de grade não aparece, ela vai estar ali para mim conseguir ver as linhas na impressão, esse tipo de coisa. Ó, eu fiz ela ali bonitinha, tá? E aqui eu vou colocar alguns valores também. Opa. Ó, coloquei valores bem variados, tá, gente? Vocês já vão entender o porquê esses valores bem variados. Fiz até bem rápido ali, né? Colocando um número aleatório em qualquer célula. Vou fazer a fórmula de soma, lembrando que eu tenho aquela maneira que eu posso fazer igual soma, abrindo parênteses e selecionando. Ó, selecionei até onde eu precisava, beleza. Também posso fazer igual, clicando nos valores, ele vai pintando as células. C11, ó. Eu não consigo clicar, tá vendo? Isso às vezes acontece com uma fórmula, mas eu não selecionei a C11, que é da conta 10, ó. C11. Já consigo fazer automaticamente. Por isso que é bom eu ter o conhecimento da interpretação das células, tá, gente? Isso é muito importante também. Também posso vir aqui, ó, fazer o modo mais simples. Clicar em soma. Beleza. Também ir lá, ó, soma. Beleza. Lá, soma. Beleza. Também posso estar utilizando a alça de preenchimento. Eu não recomendo vocês utilizarem a alça de preenchimento nas fórmulas ainda. Deixar para fazer isso quando vocês tiverem um conhecimento maior de fórmula, porque dessa forma vocês vão estar praticando as fórmulas, que é o que é mais importante aqui. Por exemplo, os valores, pintar esse tipo de coisa é coisa simples. Então, sempre foquem nas fórmulas, tá, gente? Lembrando, ó, aquela setinha verde, que ele diz que a fórmula pode estar errada, como eu tenho certeza que está certa, vamos ignorar, né? O que eu quero que a gente vai fazer hoje? Olha só, isso aqui foi tudo a tabelinha que eu passei na aula passada.
certo? A gente vai aumentar um pouco o tamanho dessa tabela dessa vez, colocar mais contas, não só 5, como eu fiz da outra, e 4 meses, né? Vou aumentar um pouquinho mais. E conforme nos próximos exercícios, eu vou aumentar cada vez um pouquinho mais, tá, gente? Porque vai começar a ficar cada vez mais complicado, beleza? Eu tenho aqui, ó, vamos trabalhar em cima de gráficos, né? A gente vai trabalhar em cima de gráficos. Se vocês quiserem ir fazendo aí já no computador, eu também vou preparar a mesma tabelinha aqui no celular, tá, gente? Então, a mesma tabelinha que tem lá, eu também vou preparar aqui. Só que aqui, ó, eu vou abreviar um pouquinho também, a mesma coisa. Só que eu vou ter que digitar tudo que eu fiz lá. Professor, uma pergunta. Ali no celular, tem algum atalho para botar aqueles meses de janeiro, fevereiro, março? A alça de preenchimento você não vai conseguir estar utilizando no celular. Toda vez que você clicar na célula, na verdade ele tem um quadradinho aqui, deixa eu ver se ele funciona. Olha, ele não funciona porque ele seleciona, tá vendo? Tudo bem, obrigado. O celular tem algumas coisas que aparecem no computador que no celular ele não vai estar aparecendo. Tem o informativo, às vezes, quando ele deduz que a célula está errada, que no computador aparece, no celular ele acaba não aparecendo. Professora, pra mim não tá aparecendo a tua tela. Você não está conseguindo ver minha tela? Hum. No Teams tem que estar aparecendo, na verdade. Pode não estar aparecendo porque a tua internet deve ser um pouco devagar. Eu não sei qual que é a banda da tua internet aí na sua casa. Aqui é 35 mega. Era para estar aparecendo. Está no teu celular? Tô. Era para estar aparecendo no Teams. Tenta sair da chamada e entrar na chamada de novo. Lá no chat da equipe vai aparecer essa opção. Você vai ver que a chamada vai ficar iniciada lá. Aí você Uhum. sai da chamada como se fosse desligar a ligação e entra de novo, vê se tu consegue. Colocar as bordas também aqui no celular. Também vou colocar uma borda um pouco mais espessa. Tanto na parte de cima, tanto na tabela inteira. Professor, continua não mostrando. Estranho. Participa da aula,
tá? Eu vou mandar uns prints da tabela também no chat, ó. Eu vou mandar aqui no chat o print da tabela. E depois tu vai também conseguir ver no vídeo. Eu já vou terminar a videoaula aqui, você já vai conseguir estar vendo no vídeo. Então, já vou postar o print da tabela aqui, você vai produzindo a tabela. Porque a hora que eu começar a explicar a parte do gráfico, que eu já vou explicar agora, para te estar conseguindo ver depois no vídeo. Falta terminar aqui a fórmula da tabela do celular. A fórmula de soma ali, né? Ó, fx, né? Soma. Para relembrar a fórmula aqui, ó, clique, seleciono. Faço isso com todas as colunas. Você pode ver que deu valores bem variados ali. O nosso gráfico tem uma diferença bem legal ali para vocês estarem interpretando. Ó, tabelinha do celular, tabelinha do computador, basicamente igual. Então vamos começar a explicação do computador aqui para gráficos. Para mim colocar um gráfico aqui, gente, eu preciso selecionar a tabela inteira. Só não seleciono a linha do total, tá, gente? Só deixa a linha do total fora. Para quê? Ele vai fazer um gráfico dessas aqui, tá? Do que tem aqui de informação. Depois de selecionar, eu vou lá no menu inserir lá em cima. Nesse menu inserir, eu vou ter várias coisas para mim estar inserindo no meu documento. Tipo, que nem vocês viram no Word. Imagens, formas, aquelas coisas mais básicas que tem lá no Word também, que é para inserir. Aqui a gente tem algumas outras ferramentas também, ó. Por exemplo, que nem lá no Word, Word Art, vocês também viram no Word, né? Caixa de texto, cabeçalho e rodapé, esse tipo de coisa ficou para a matéria de Word. Então agora a gente vai ver algumas ferramentas do Excel. Nem todos os menus vão ser iguais, né? No do Word e do Excel. Então, no do Word, você não vai ver esse de gráficos aqui, né? Do Excel você já vai conseguir. Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Como a gente vai trabalhar em cima dos gráficos para informar isso daqui, para ficar uma tabela bem bacana, eu tenho aqui, ó, gráficos recomendados, né? No grupo. E eu tenho também outros tipos de gráficos diferenciados aqui, certo? Vamos clicar em gráficos recomendados para ele abrir essa janelinha aqui. Essa daqui ele vai te mostrar seriam os gráficos recomendados para isso. De linha, coluna. Só que, como eu vou mostrar todos para vocês, virei aqui em todos os gráficos. Todos os gráficos eu tenho todos os estilos de gráficos que eu vou tá podendo utilizar. De raio, alguns bem diferenciados, gráficos em área, né, que eles mostram, exibem de um jeito um pouco diferente. Nesse caso aqui, o gráfico melhor para se utilizar seria o gráfico em linhas, né? Mas eu tenho gráficos em pizza para mostrar um total, esse tipo de coisa assim, quando eu tenho um determinado tanto de coisa, quero mostrar bem informativo assim, mais fácil. Digamos que se vocês tivessem o salário determinado aqui e aqui as contas que vai caber dentro do salário ou não, por exemplo. Daria também para fazer desse tipo. Tem alguns outros estilos aqui, né, ó, de gráfico também que eu posso estar utilizando no mesmo sentido. Então vamos usar aqui o que eu comentei, que é o de linhas. Vocês vão observar, ó, eu tenho dois estilos de gráficos. Gráficos do lado esquerdo, gráfico do lado direito. Observem que os meses eles estão na legenda das linhas, ó, lá embaixo, janeiro, fevereiro, março, abril. E as linhas, a cor de cada linha representa uma das contas. E os valores aqui, 10, 20, 30, né, do lado aqui esquerdo. Aqui eu tenho o quê? As contas estão sendo exibidas embaixo e os meses estariam sendo exibidos em cores.
né? Então, eu tenho que analisar isso quando eu vou criar o gráfico também, tá? Mas ele também tem um botão ali que dá para fazer a mudança caso vocês cliquem. Ah, esse gráfico aqui clicou, depois percebeu que estava informando errado, né? Informando do jeito que não seria útil para demonstrativo do gráfico no caso desta tabela. Mas isso depende muito da tabela que vocês estariam utilizando. Então, ó, vou colocar aqui um de linha, tá? Que seja os meses embaixo, os valores aqui do lado, só para estar criando ele. Olha lá, ele já aparece o gráfico ali para mim, ó. Ele vai me aparecer as colunas, eu coloquei valores bem variados, então coluna sobe, coluna desce, né? Beleza, eu tenho aqui as cores representando cada conta daquela ali, certo? O que que eu posso fazer? Olha só, quando eu não estou com o gráfico selecionado, ó, tá selecionada a minha célula aqui embaixo, eu cliquei fora, né, do gráfico, não selecionei. Quando eu clicar no gráfico, que eu selecionar o gráfico, ele aparece aquele menu lá em cima, ó, ferramentas de gráfico, tanto com o design, tanto com a ferramenta formatar. Lembrando, ó, fora do gráfico, a ferramenta não aparece. No gráfico, a ferramenta está lá. Que é o que? É a parte estética do meu gráfico, tá, gente? A parte estética, ó, posso deixar ele diferenciado com cores, ó, exibindo sombras, né? Às vezes detalhes bem pequenos, mas dá para mim alterar esse tipo de coisa. Aqui eu tenho também um botão de alterar cores, ó. Eu posso deixar ele padronizado nas cores. Por exemplo, a minha tabela aqui é cinza. Se eu quiser um gráfico cinza, ó lá, padronizo ali na tabela, certo? Se eu quiser que ele seja preto e cinza ao mesmo tempo, ó lá, ó, também consigo. Então, isso daqui, gente, é para vocês estarem fazendo o design da tabela de vocês. Vocês nunca podem esquecer disso. Se vocês pintarem as linhas de outra cor, aquele negócio todo, né? Ou, por exemplo, eu quero pintar tudo, cada uma de uma cor, né? Fazer um arco-íris aqui na tabela e aí o gráfico também quero fazer um arco-íris. Vai de cada um, tá, gente? A criatividade de vocês. Se expressem na criatividade de vocês através disso, capricho. Ó, outras coisas, por exemplo, quero dar um nome para o gráfico. Ó, a primeira vez que eu clico, eu estou selecionando a parte do gráfico, a parte de fora. Depois eu tenho que estar clicando lá dentro, ó, caso eu queira trocar o nome do gráfico. Contas. Olha lá, ele já altera o nome, certo? E eu tenho mais algumas coisas aqui, ó, nos botões que eles aparecem, ó. Um botãozinho mais ali, por exemplo, ó, elementos gráficos, eu posso estar adicionando alguns elementos, ó. Título do eixo, pode ver ó, o eixo, o outro eixo na vertical aqui. Ele tem, dá para mim colocar um título, dá para mim tirar o título de cima, deixar ele, ó, dá para mim deixar os rótulos de dados, ele vai aparecer todos os dados do gráfico. Depende muito do que vocês vão precisar exibir nesse gráfico, tá, gente? Ó, tabela, caso vocês queiram ver a tabela no gráfico, né? Também, sem que precise ver a tabela aqui do lado, pode colocar, às vezes, vai utilizar o gráfico em uma outra planilha, planilha 2, por exemplo, aqui embaixo, né? Se precisa ser exibido esse gráfico em outra planilha, dá para fazer também. Dele exibe a planilha embaixo, assim. Aqui, ó, já aparece todas as informações que teria na planilha. Mas como a gente está na mesma tela, não vou precisar, né? Ó. Tabela de dados, vou deixar oculto. Barra de eixo, também ele aparece aqui onde os eixos se encontram, né? Linha de grade, que é essa linha de trás aqui, né? Para exibir. Tipo, ó, valor de 20 mil, valor de 12 mil, para estar referenciando, né? Às vezes tem muitos valores pequenos. A legenda que é importante demais, né? Ó. E a barra de itens. Isso aqui eu acho que não é muito interessante de colocar, tá? Acho que é o único deles que não é tão interessante porque ele acaba dando um informativo muito confuso. Então, observe. Fiz o gráfico, né? Certo. Aqui as características do meu gráfico. Aqui embaixo, ó, no segundo botão,
os estilos, né? Caso eu queira pintar de alguma outra forma, usar as cores aqui, ó, que é a mesma coisa que eu utilizei lá no menu design, certo? Aqui eu também encontro essas funções, ó. A mesma coisa que tem lá, tem aqui, certo? Aqui eu tenho filtros, né? Olha só. Toda vez que eu passo uma... Deixa eu colocar um pouquinho mais para o lado, deixa eu diminuir o gráfico aqui, para exibir melhor para vocês entenderem. Ó, fiz o filtro, ó. Cada vez, ó, a coluna 1, né? Ó, ele está exibindo lá na tabela, lá, ó. Tá me mostrando. Cada vez que eu passo o mouse em cima, ele vai me informar em que coluna que ele tá e vai deixar a coluna aqui no gráfico em destaque. Olha lá, estão vendo? Conta 1, conta 2, conta 3. Então, assim, eu consigo estar interpretando também o gráfico, caso vocês precisem fazer alguma mudança. Ou alguma informação mais precisa, né? Saber em que linha exata ali, porque as linhas ficam muito coladas uma na outra. E os meses? Mesma coisa, ó, passando o mouse em cima, ele vai me onde estariam os meses, certo? Então, isso são os filtros ali, gente. Ó, tenho também o menu formatar. Oi? Onde é que tu entrou antes pra aparecer aquela tabelinha do lado? Porque minha tela ficou preta do nada, que eu não virei. Ó, aqui, clicando no gráfico, né, ele tá aparecendo esses 3 botões lá, né? Cada botão é um responsável por alguma coisa ali, ó. Tá vendo? Cores, filtros, ó. Aí cada um que eu passo o mouse em cima, ele vai marcar lá na tabela, ó. Tá vendo a cor azul lá e o título em vermelho toda vez que eu passo o mouse em cima? E aqui no gráfico ele exibe a linha também e assim os meses, ó. Ó como ele marca na tabelinha os meses para mim. Tá vendo? Fica fácil para vocês estarem conseguindo entender. Beleza? Eu tenho outras coisas também, que daí também vai do capricho de cada um, tá, gente? Que é o quê? Aqui em formatar é a parte do informativo, né? O que está escrito. Então, observem que no formatar, se eu posso, ó, trocar as cores do gráfico, né? Não utilizar aquele preto que estava lá, que era, ó, porque é um preto mais acinzentado. Quero usar um preto mais escuro. Tá vendo? Quero ele todo preto. Aqui é um pouquinho claro lá em cima. Tem algumas diferenças. Então, eu posso estar passando o mouse em cima, que eu vou estar, ele vai estar apresentando as cores e eu posso estar utilizando. Ah, eu quero esse aqui. Beleza. Daí que eu tenho preenchimento de formas. Olha lá, ó. Quero uma cor mais diferenciada do que as cores que estão aparecendo ali para mim, né? Outra cor. Quero ir na bandeja de cores, colocar textura, um gradiente, ou selecionar uma imagem desse gráfico. Dá para fazer também. Aqui a gente tem todas essas possibilidades. Olha lá, ó. Certo, gente? Então, tudo vai do capricho de vocês e vocês estarem aperfeiçoando todas essas ferramentas aqui, fazendo os testes, certo? Tenho aqui, ó, contorno de forma, também a mesma coisa. Ele vai contornar o gráfico. É quase imperceptível, mas ela tá ali. A gente, deixa eu dar um zoom maior aqui para vocês conseguirem ver melhor. Ó, contorno de forma. Estão vendo lá, ó, ele vai dar uma cor de contorno, o azul, o laranja. Estão vendo? Ele vai dar o contorno. É, coisinhas imperceptíveis, né? Mas também existem ali. Dá para mim colocar também aqui, ó, a grossura. Daí ele já não fica tão imperceptível, né? Também não precisei dar zoom para estar conseguindo ver. Então, tudo isso é o capricho de vocês, ó, estilo, ó. Estão vendo? Então, tudo isso dá para colocar no gráfico, certo? Ó, efeito de forma, se eu quero colocar uma sombra, não quero sombra, quero um bezier, ó, que é um estilo tipo um 3D ali no gráfico. Então, vai dar para mim estar fazendo várias coisas, ó, rotação. Rotação ele não funcionou, pelo visto.
Talvez por causa que daí deixaria o informativo do gráfico muito complicado de entender. Certo? Mas as outras aqui, ó, ele até aparece lá, ó, por exemplo, ó, isso aqui é só um efeitozinho na forma ali. Então, gente, essas ferramentas aqui vai ser justamente só para o estilo do gráfico de vocês, certo? Se é vermelho, fazer uma sombra na letra, fazer um brilho aqui, fazer um brilho. Um brilho avermelhado. Ó, ficou até feio pra caramba, mas tá aí. Certo, gente? Então, isso tudo aqui vai do estilo, de gosto de cada um, certo? Tem alguns estilos de letras aqui também já pré-determinados aqui, que vocês podem estar testando para usar. Professor, desculpa incomodar, mas eu não estava na primeira aula e eu queria saber se a gente tinha que tem que fazer esses gráficos igual que o senhor está fazendo. Você tem a primeira aula para assistir, eu já postei o vídeo no YouTube da primeira aula também, tá? E na tua turma vai ter uma videoaula ali no Microsoft Teams também, tá? Para estar assistindo. Depois tu assiste a primeira aula lá, que foi o que eu expliquei sobre pintar, todas as características que a gente fez aqui. Tá, muito obrigada. Daí, no caso, seria essa daqui de hoje, seria a continuação da aula passada já. Ah, tá. Voltando aqui, gente, vamos lá no gráfico de novo. Vou adicionar o gráfico aqui em linha. Certo? Coloquei o gráfico ali. Vou deixar ele no preto aqui. Básico. Ô, professor, Oi? eu tô, tipo, no computador, certo? Junto com o professor. Só que o meu não aparece esse gráfico de linhas. É que tem vários estilos de gráficos aqui. Todas as versões do Excel têm esse gráfico em linhas. Ah, No momento achei, não. você vai ter que... Beleza. Ó, aí eu fiz aqui um básico, linhas bem coloridas mesmo, para dar um informativo bem fácil de entender aqui, né? Não poluir ele muito. Tranquilo, acho que aqui nas ferramentas do computador, acho que eu passei a grande maioria das ferramentas ali que vocês vão utilizar nos gráficos, certo, gente? Tem algumas outras coisas também que a gente vai ver também no PowerPoint, tá? Aqui, gente, no do celular, a mesma coisa, né? Vou ter que selecionar desde contas ali até o valor, tirando a linha do total, né? Aí eu vou na setinha, no canto inferior lá. Aqui ele não tem gráficos. Por quê? Porque eu estou no menu página inicial. Quando eu clico ali, ó, ele vai aparecer todos os outros menus que tem lá no computador. Ó, página inicial, inserir, vários outros menus. O único que não vai aparecer é o desenvolvedor. Tá, gente? Que isso aqui é para parte do programador mesmo, tá? Então aqui, ó, eu vou no menu inserir, que seria o mesmo menu que são os dos gráficos, e eu vou, ó, ter as mesmas opções e aqui eu tenho um gráfico também. Clicando no gráfico, eu tenho lá, ó, coluna, linha, pizza, barra, todos os que são exibidos no computador também são exibidos aqui no celular. Vou colocar aqui em linhas, certo? Também, ó, ele vai me dar alguns exemplos para mim estar escolhendo qual linha que eu vou usar, que tipo de gráfico que eu vou usar. Vamos colocar um gráfico qualquer aqui para a gente ver. Ó, esse aqui não foi o interessante, porque ele está aparecendo em porcentagem, a lateral do informativo. Então, vou deletar ele e vou procurar o gráfico que vai mais coincidir com a informação que eu tenho ali. Reparem que no celular ele já se torna uma coisa mais difícil de ser feita. Você tem que colocar o gráfico, ver se é o informativo que tu quer. Vamos ver isso. Esse aqui é o informativo que eu quero. Colocou os meses coloridos, ó. Só que, até então, eu tenho alguns botões aqui embaixo. Tem esse botão que ele tem uma flechinha de cima e embaixo, assim, ó, apontando nas laterais, que é o que? Ele inverte a linha coluna. Quando eu clico,
ele inverte para mim, ó. Agora apareceu as contas coloridas e os meses embaixo, que seria o informativo que eu fiz no computador, certo? E agora, no computador, vocês viram que tem bastante funções para caprichar no gráfico, né? Bastante. Aqui no do celular, eu não encontro tantas funções que nem eu tenho no celular, no computador. Mas eu tenho como colocar grupo de cores no meu gráfico. Ó, eu tenho um botãozinho que ele vai exibir as cores. Por exemplo, fazer o cinza, né? Fazer o cinza. Vamos colocar aqui também um estilo. Esse gráfico. Pré-determinei um estilo. Até nas bolinhas ele está aparecendo os valores. Não vou deixar esse estilo com os valores que vai acabar me atrapalhando. Acho que aqui vai ficar mais fácil de... Ó, mesma coisa que eu fiz lá no computador, certo, gente? Então, claro que eu não vou ter tantas opções de estilos, nem tantas funções para poder mudar a cor da letra, do gráfico, esse tipo de coisa, que nem a facilidade no computador, mas eu consigo fazer a mesma funcionalidade. O gráfico, estipulo o gráfico que eu quero, é esse aqui, beleza? Posso dar só uma corzinha básica aqui, ó. Escolher um layout do gráfico, tenho os elementos, os eixos, título do eixo, mesma coisa que eu tenho lá, né? Algumas opções, eu vou ter aqui também. Cores, para mim tá alterando os elementos com as cores que eu quero. Ó, terá entre linha e coluna, né? Que eu quero, ao invés dele exibir contas, eu quero que ele exiba em cores e os meses embaixo. Ó, fica melhor o entendimento. Então, no celular eu também vou estar conseguindo fazer os gráficos. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Beleza, vou finalizar a gravação aqui já, tá? Daqui a pouco ele já vai estar disponível para todos vocês assistirem, caso tenham alguma dúvida. E não esqueçam, depois que terminar isso, o exercício, postar ele aqui. Lembrando, lá no computador vocês salvem ele, depois que salvar, vocês vão colocar ele aqui na pastinha, no nosso chat aqui da equipe, certo? Beleza. Mesma coisa no celular, salvem lá, coloquem ali na pastinha.